Bom, essa é a nossa segunda aula e nela nós vamos estudar a definição precisa de limite, limites infinitos e limites laterais. A definição de limite. Para chegarmos à definição precisa de limite, nós vamos considerar primeiro uma função f de x igual, ela é definida assim por pedaços mesmo, f de x igual a 2x menos 1 se o x for diferente de 3 e 6 se x for igual a 3. Observe que o x é diferente de 3, mas ele pode ser tão próximo de 3 quanto nós quisermos. Então, para um número muito próximo de 3, observe que 2x vai ser um número muito próximo de 6, menos 1 vai ser um número muito próximo de 5. Então, eu posso me aproximar tanto pela direita do 3 quanto pela esquerda do 3. E aí, no próprio 3, ela é 6. Bom, então é de se esperar o seguinte, que mesmo que o x seja diferente de 3, mas ele muito próximo de 3, o limite de f de x quando x tende a 3 seja igual a 5, certo? Então, a gente vai pensar em algumas questões aí. Quão próximo de 3 deverá estar x para que f de x esteja próximo de 5? Ou, a que distância x deverá estar de 3 para que a distância entre f de x e 5 seja cada vez menor? Ou ainda, dada uma distância qualquer de f de x a 5, podemos encontrar a que distância x deve estar de 3? A distância de x a 3 ela é representada matematicamente por módulo de x menos 3. Isso daqui indica a distância que x está de 3. Da mesma forma, a distância de f de x a 5 é dada por f de x menos 5. Tá? Bom, então, de posse dessas informações, nós vamos agora para a definição mesmo de limite, a famosa definição precisa de limite, que é a definição utilizando épsilons e deltas. Então, olha só. Seja f uma função definida sobre algum intervalo aberto que contém o número a, exceto possivelmente no próprio a, então pode ser que o a não esteja no meu intervalo. Tá? Então, dizemos que o limite de f de x quando x tende a a é L e escrevemos assim. Limite de f de x quando x tende a a é igual a L. Se para todo epsilon maior que zero existir um delta maior que zero, tal que se 0 menor que módulo de x menos a menor que delta, então f de x menos L é menor do que epsilon. Aqui eu tenho uma função, aqui eu tenho o limite da função. E aqui, esse a, ele é justamente para onde x está tendendo. Tá? Ó, x tende a a. Aqui vai ser a função, que vai estar aqui. E aqui o L é o limite da função. Que a gente está suspeitando que o limite é L. Tá ok? Bom, então, se você consegue, dado um epsilon, toda vez que for dado um epsilon maior que zero, né, você obter um delta que satisfaça isso, para todo x menos a menor que delta, nós tivermos que f de x menos L é menor que epsilon, então realmente o nosso limite vai ser L. Tá ok? A ideia é essa daqui, ó. Imagine que eu tenho a função, tá? E aí eu tenha aqui um limite, que eu acredito que quando x tende a a, eu tenha esse limite, tá? Então, aí eu pego e centro o intervalo de raio epsilon aqui nesse L e quero saber o seguinte, se vai existir um intervalo centrado em A com raio delta, de tal sorte que todos os elementos desse intervalo, exceto o A, possivelmente, vá ser levado dentro dessa faixa aqui. Tá? Então, essa animação aqui. Observe, eu tinha o intervalo, né, L mais epsilon, L menos epsilon, que aqui está dizendo que o módulo
de f de x menos L é menor do que epsilon, nada mais é do que isso, tá? E aí, ó, eu consigo um intervalo centrado em A, aqui de raio A menos L, A menos delta, A mais delta, que é totalmente levado dentro desse intervalo pela função. Tá ok? Se isso acontece, eu digo que o limite da de f de x, quando x tende a A, é L. Tá ok? Então, graficamente, é isso. Você dá o intervalo aqui, ou seja, você dá um epsilon, tá? Geralmente, o epsilon é bem pequeno, porque nós vamos ter problemas quando o epsilon for cada vez menor. Então, você dá o epsilon, ou seja, você centra o intervalo em L aqui, e você quer encontrar um delta, de tal sorte que todos os elementos aqui, exceto possivelmente o A, tá? Mas todos os elementos na vizinhança de A sejam levados aqui pela função dentro desse intervalo que você estabeleceu aqui. Tá ok? Então, quando isso acontece, o limite da sua função é L. No exemplo anterior que nós tínhamos f de x igual a 2x menos 1, se x era diferente de 3 e 6xx é igual a 3, nós temos o seguinte, ó. Observe aqui, ó, o limite que nós suspeitávamos lá era 5. Então, nós colocamos uma faixa aqui, 5 mais epsilon, 5 menos epsilon, né? Ou seja, foi dado um epsilonzinho aqui. E aí, nós vamos centrar o intervalo aqui, ó, 3 menos delta, 3 mais delta. Todo mundo aqui desse intervalo, com exceção do 3, observe que no 3, né, dá lá o 6, dá 6 aqui em cima, certo? No 3 vai dar 6. Mas, para todos os elementos aqui, a função vai levar em elementos aqui dentro desse intervalo, certo? Então, nós concluímos que o limite de f de x, quando x tende a 3, é 5. Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Demonstre que o limite de 4x menos 5, quando x tende a 3, é igual a 7. Lembra o seguinte, ó. Nós queremos aqui verificar o seguinte, ó, que dado epsilon maior que 0, existe delta maior que 0, tal que módulo de x menos a menor que delta vai implicar que o módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Então, vamos olhar quem é A, quem é f de x e quem é L. No nosso caso, A aqui é 3. F de x é 4x menos 5. E L é igual a 7. Então, note que nós queremos ter, na verdade, o seguinte. Dado epsilon maior que 0, nós queremos ter que módulo de x menos 3 menor que delta implique que o módulo de f de x, que agora é 4x menos 5, 4x menos 5, menos L, quem é o L? 7, menos 7, menor que epsilon. Bom, agora note o seguinte, ó. O módulo de 4x menos 5 menos 7 vai ser menor que epsilon se somente se, tudo que eu for fazer aqui vai ser se somente se, tá? Vale a ida e a volta. Se somente se, vou fazer assim, ó, menos 5 menos 7 dá menos 12. Então, módulo de 4x menos 12 é menor que epsilon, certo? Agora, observe, ó, que eu vou colocar o 4 em evidência aqui. Então, isso daqui acontece se somente se o módulo de 4 que multiplica x menos 3 for menor que epsilon. Observe que eu tenho 4, né? Então, o produto dos módulos é o módulo dos produtos. E aí, o 4 eu posso tirar do módulo, ele fica módulo de 4 aqui fora, só que o módulo de 4 é 4 mesmo. Então, isso aqui acontece se somente se 4 vezes o módulo de x menos 3 é menor que epsilon.
E isso acontece novamente se, somente se, o módulo de x menos 3 é menor que epsilon sobre 4. Dividir os dois lados por 4. Ok? Bom, então a gente observa o seguinte, módulo de x menos 3 menor que epsilon vai implicar na volta de tudo isso aqui que vai voltar para cá, ó. Tá? O módulo de 4x menos 5 menos 7 é menor que epsilon. Então observe, ó, x menos 3 é justamente o que eu queria lá, x menos 3, menor que delta, tá? Para eu encontrar o delta. Então, o que nós observamos aqui, ó? Basta eu tomar o delta como sendo epsilon sobre 4. Basta tomar delta como sendo igual a epsilon sobre 4, tá? Então, o limite de 4x menos 5, quando x tende a 3, vai ser igual a 7. Tá? Por quê? Ó, dado epsilon maior que 0, nós mostramos que existe um delta. Quem é o delta? O delta vai ser epsilon sobre 4. Tá? Por quê? Porque se eu pegar, né, epsilon sobre 4, eu vou fazer, ó, a conta ao contrário. Vou voltando aqui, voltando todas essas implicações, porque tudo que eu fiz foi se somente se. E eu vou chegar que 4x menos 5 menos 7 menor que epsilon. Né? Tá? Então, se eu faço a conta toda ao contrário aqui, né, eu obtenho que epsilon sobre 4 resolve o problema. Note que, geralmente, dado epsilon maior que 0, você vai encontrar um delta que ele é em função de epsilon. No caso aqui que nós encontramos, o delta é epsilon sobre 4. Ok? Então vamos em frente. Nós vamos considerar agora limites laterais. Para isso é importante nós verificarmos o seguinte, que tendo A aqui, o número A, eu posso me aproximar tanto pela direita do A aqui quanto pela esquerda do A. Tá? Pela esquerda eu estou pegando números menores que A e pela direita números maiores que A. Tudo bem? Bom, quando eu falo o módulo de x menos A ele é menor que delta, tá? Isso é equivalente a dizer o seguinte, que A menos delta é menor que x e menor que A mais delta, tá? Bom, o que vai acontecer? Quando eu estiver me aproximando aqui pela esquerda de A, tá? Eu só vou considerar os valores à esquerda do A, não vou considerar os valores à direita do A. Então, quando eu estiver trabalhando com valores à esquerda do A, eu vou considerar apenas essa parte aqui, ó, tá? Então, nós vamos ter só essa parte aqui, ó, A menos delta menor que x menor que A, tá? Então, nós vamos considerar o intervalo desse jeito. E aí nós temos o limite lateral à esquerda, tá? Que é o que a gente vai ver agora. A única coisa que vai mudar, ao invés de eu estar considerando isso daqui, tá? Tomando x se aproximando pelos dois lados, vou considerar só essa parte aqui e considerar o limite lateral à esquerda, tá ok? Então vamos ver a definição direitinho. Seja f uma função definida sobre algum intervalo aberto à esquerda de A, então dizemos que o limite de f de x quando x tende a A pela esquerda é L. E escrevemos dessa forma aqui, ó. Limite de f de x quando x tende a A pela esquerda. Então, esse símbolozinho menos aqui em cima está indicando que é limite lateral à esquerda. Se para todo epsilon maior que 0 existir um delta maior que 0, tá o quê? Se A menos delta menor que x menor que A, ó, só considerando aquela aproximação pela esquerda, então f de x menos L é menor que epsilon. Tá certo? Então, realmente, como eu havia dito, só muda essa questão aqui. Estou fazendo aproximações apenas pela à esquerda do A. Tá? De modo análogo, é definido o limite lateral à direita. Só que agora nós vamos estar considerando o outro lado, né? Me aproximando pela direita do A.
Tá? E aí eu vou ter o limite de f de x, quando x tende a pela direita, ó, tem esse maisinho aqui, vai ser igual a L se, para todo epsilon maior que zero, existir o delta maior que zero, tal que A menor que x, menor que A mais delta. Estou considerando só a parte agora, o intervalo aberto à direita do A. Tá certo? Então, o limite, o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Tá ok? Então, esse aqui é a definição de limite lateral à direita. Existe um teorema que garante o seguinte. O limite de f de x quando x tende a A existe e será igual a L se somente se o limite lateral à esquerda de f de x quando x tende a A pela esquerda e o limite de f de x quando x tende a A pela direita existem e forem iguais a L. Então, o que quer dizer? Esse limite aqui só existe quando o limite lateral à esquerda de A existe, o limite lateral à direita existe e ambos são o mesmo valor, L. Se esse limite aqui existir e esse existir e eles foram diferentes, então esse limite aqui não existe. Tá? É isso que diz esse teorema. Então, esse teorema ele foge aqui do conteúdo do nosso curso, tá? Nós precisaríamos de conhecimentos de análise, então nós não vamos fazer a demonstração, tá certo? Mas nós vamos utilizá-lo. Por exemplo, olha esse exemplo aqui. Exemplo 1. Se g de x, seja g de x definida por g de x igual ao módulo de x se x diferente de zero. E 2, se x igual a zero. Faça um esboço do gráfico de g. E a letra B, acha o limite de g de x quando x tende a zero, se existir. Então, vamos fazer aqui o gráfico da função. Vou fazer aqui os eixos coordenados, só o esboço do gráfico, né? Aqui os eixos coordenados, tá certo? Então, aqui eu tenho o eixo x e o eixo y. Bom, aqui a nossa função ela é 2 se x for diferente de zero. Então, eu vou marcar aqui o 2, tá? Então, bem aqui é o 2. Tá? Então, se x for igual a zero, dá 2. Então, 0, 2 é esse ponto aqui. E aí, agora eu vou fazer a função módulo. Observe que ela não está definida no zero. Então, no zero, ela é aberta aqui. Tá? Aberta no zero. E aí, eu vou fazer aqui mais ou menos o gráfico da função módulo. Ela vem para cá e vem para cá. Tá? Mais ou menos isso daqui, o gráfico da função. Então, observe, ó, a função no zero ela é 2. Tá? E fora do zero, ela é módulo de x. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer agora? Já fiz o esboço do gráfico. Ele está falando, acha o limite de g de x quando x tende a zero. Certo? Então, o que eu vou fazer? Vou usar aquele teorema lá. Vou calcular primeiro o limite da função g de x. O nome da função é g, tá? Quando x tende a zero pela esquerda, limite lateral à esquerda. O que vai ser isso? Vai ser igual ao limite quando x tende a zero pela esquerda. Observe que quando x tende a zero pela esquerda, não é a parte de baixo. Aqui é quando é igual a zero. Quando x tende a zero pela esquerda, é um x diferente de zero. Então, ela é módulo de x. Tá certo? Módulo de x. Tá? Agora, observe. Ela tende a zero. Módulo de x quando x tende a zero vai dar quanto? Zero. Certo? Faço a mesma coisa para o limite lateral à direita de g. G de x quando x tende a zero agora pela direita. O que vai ser isso? Isso daqui vai ser igual ao limite quando x tende a zero pela direita de quê? Do módulo de x também, porque o x é diferente de zero. Então, o módulo de x, quando x tende a zero, também é igual a zero. Opa, o que eu observei? Que o limite lateral à esquerda é igual ao limite lateral à direita. Ambos deram zero. Portanto, aquele limite existe. Portanto, o limite de g de x, quando x tende a zero agora, existe. Ó, x tende a zero. Existe. E ele é igual ao limite que ambas deram aqui, que é quanto? Zero. Tá ok?
Então, aí nesse caso, mostrei que o limite existe, porque ele queria que verificasse se existia o limite, né? Então, nós mostramos que além de nós mostrarmos, né, que existe o limite, nós mostramos que esse limite é zero. Tá ok? Tranquilo, né? Vamos para outro exemplo. Agora eu tenho um mais sofisticado aqui, ó. Eu tenho seja f definida por f de x igual a x mais 5, se x é menor que menos 3, raiz de 9 menos x ao quadrado, se o x é maior ou igual que menos 3 e menor que 3, e 3 menos x, se 3 é menor que x. Na letra A, faça um esboço do gráfico de f, ache se existir cada um dos limites, né? Limite de f de x quando x tende a menos 3 pela esquerda, quando x tende a menos 3 pela direita, quando x tende a menos 3. Depois, quando x tende a 3 pela direita, quando x tende a 3 pela esquerda e quando x tende a 3. Tá bom? Então, eu vou abrir uma tela em branco aqui e vou pegar essa função aqui e escrevê-la para a gente fazer todos esses itens aqui. Tá bom? A primeira coisa é o seguinte, nós vamos reescrever a função aqui. F de x igual. Ela é x mais 5 se x for menor que menos 3. Raiz de 9 menos x ao quadrado se menos 3 menor ou igual que x menor ou igual que 3. E 3 menos x se x for maior que 3. Nós vamos fazer aqui o esboço do gráfico da função primeiro, certo? Aqui é y, x, e aí nós vamos fazer o seguinte, ó. X mais 5 se x for menor que menos 3. Vou primeiro fazer essa parte. Essa parte aqui é uma reta, né? Isso aqui dá a equação de uma reta. Então, note que eu vou pegar o número menos 3, mesmo ele não estando aqui, mas o vizinho mais próximo dele está. Então, vou pegar ele aberto. Então, vou pegar aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, tá? E aqui, quando for menos 3, vai dar 2. Então, eu vou colocar aqui 1, 2, tá? Então, menos 3, 2, é esse ponto aqui. E esse ponto ele está aberto, tá ok? O ponto está aberto. Agora, vou pegar um menor ainda que menos 3, que é mais à esquerda. Estou pegando todos da esquerda, tá? Então, vou pegar o menos 4 aqui, por exemplo. Então, menos 4, quando for menos 4, vai dar 1. Então, menos 4, 1, é esse pontinho aqui. Agora, esse ponto está fechado, ele está no gráfico da função. Tá? Isso aqui está fechado. Muito bem. Eu sei que o gráfico nessa parte aqui é uma reta, então basta eu unir esses dois pontos aqui, tá? Vou ter a equação da reta aqui. Então, para esse lado aqui, essa função é essa reta aqui, que eu acabei de desenhar, tá? Agora, entre menos 3 e 3, ela é essa função aqui. Isso aqui é o gráfico de uma semicircunferência de raio 3. Por quê? Basta eu notar o seguinte, que isso aqui é sempre positivo, né? A raiz quadrada. Então, eu vou ter um y positivo, que eu vou chamar da raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado, certo? Então, observe, ó, vou elevar ambos os membros ao quadrado. Que os dois são positivos, eu posso elevar ao quadrado. E essa parte aqui vai dar o quê? 9 menos x ao quadrado. Muito bem. Então, eu concluo que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Então, eu tenho exatamente o quê? A equação de uma circunferência de raio 3. Tá? Mas eu só vou considerar o quê? A parte positiva. Então, eu vou ter o quê? Uma semicircunferência. Tá ok? Então, observe que quando x for menos 3, tá? O menos 3 está no conjunto agora, dá 0. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 3, 0. Esse ponto está no conjunto. Agora, quando for 0, né? 0 ao quadrado 0, vai dar a raiz de 9. A raiz de 9 é 3. 1, 2, 3. Esse pontinho bem aqui. Então, eu vou ter bem aqui 0, 3. Esse pontinho que eu estou pintando aqui. E quando for 3, ó, vou marcar aqui 1, 2, 3.
Quando x for 3, vai dar 0 novamente. Então, vou marcar aqui o 0 fechado aqui. Ok? Beleza. E aí eu tenho a semicircunferência. Eu vou tentar fazer aqui mais ou menos uma semicircunferência. Tá? Mais ou menos. Quando eu for fazer essa parte aqui agora, eu vou pegar maiores que 3. Tá? Eu vou pegar o 3 porque é um vizinho bem próximo de 3. Mas observe que quando eu pegar 3, vai coincidir com o valor da função aqui. Então não tem problema. Quando for 3, vai dar aqui, coincidiu com o valor da função da parte lá de cima. Agora, quando for um número maior que 3, por exemplo, 4. Quando for 4, eu vou ter 3 menos 4. Vai dar menos 1. Vai dar um valor aqui para baixo. Menos 1 aqui, ó. Então, eu marco aqui menos 1 e 4, né? 4 menos 1. Aí eu vou ter essa reta aqui. Ok? Uma reta para cá. Observe que quando eu calcular o limite lateral à esquerda, aqui, ó, só olhando graficamente, o limite lateral à esquerda, esse ponto aqui é o menos 3, tá? E esse aqui é o 3. Esse ponto aqui é o 3. Então, quando eu calcular aqui a esquerda do menos 3, vai tender a 2, que é esse valor aqui. Tá? Quando eu calcular a direita do 3, vai tender a 0. Então, observe que o limite lateral à direita é diferente do limite lateral à esquerda. Quando eu calcular a direita do 3, aqui vai dar 0. Aqui pela direita do 3 vai dar 0. E pela esquerda do 3 também vai dar 0. Então, o limite lateral à direita coincide com o limite lateral à esquerda. Nesse caso aqui, o limite não existe quando x tende a menos 3. Tá? Quando x tende a 3, existe. Mas vamos fazer as contas. Vamos calcular o limite lateral à direita e à esquerda. Limite da f de x quando x tende a menos 3 pela esquerda, isso daqui vai ser igual ao limite quando x tende a menos 3 pela esquerda. Aí observe, ó, quando x tende a menos 3 pela esquerda, é essa função aqui, tá? X mais 5, de x mais 5, ok? X mais 5. Bom, quando x tende a menos 3 pela esquerda, x mais 5 vai tender a quanto? A 2, tá ok? Agora, vou calcular aqui o limite quando x tende a menos 3 pela direita, tá? Da função f de x. O que é isso? Vai ser igual. Agora, quando tende pela direita, eu não pego mais essa função. Quando tende pela direita, está dentro desse intervalo aqui. Então, vai ser raiz de 9 menos x ao quadrado. Então, vai ficar o limite quando x tende a menos 3 pela direita da raiz de 9 menos x ao quadrado. Certo? E agora, x está tendendo a 3 pela direita, tá? É um número tipo menos 2,999, tá? Então, quando eu faço 9 menos esse x ao quadrado, isso aqui vai tender a 0. Então, esse limite aqui é 0. Observe, o limite lateral à direita deu diferente do limite lateral à esquerda. Portanto, eu concluo o quê? Que o limite de f de x, quando x tende a menos 3, não existe. Tá? Esse limite não existe. Tudo bem? Beleza. A gente verifica aqui pelo gráfico. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Vou calcular o limite lateral à direita e à esquerda do 3, quando x tende a 3. Então, vamos lá. Então, vamos calcular o limite lateral à esquerda do 3. Tá? Quando x tende a 3 pela esquerda de f de x. Isso daqui vai ser igual ao limite quando x tende a 3 pela esquerda. Quando x tende a 3 pela esquerda, eu estou dentro desse intervalo aqui. Então, vou usar qual função? Essa aqui. Raiz de 9 menos x ao quadrado. Certo? Bom, observe, o número está tendendo a 3 pela esquerda. Então, é um número tipo 2,9999. Isso aqui vai ser um número muito próximo de 3, só que menor que 3.
Mas quando eu fizer 9 menos x ao quadrado, vai dar positivo, mas muito pequeno, né? Então isso aqui vai tender a quanto? A zero. Tudo bem? Quando x tende a 3, pela esquerda vai tender a zero. Vou calcular agora o limite. Quando x tende a 3, pela direita. Tá? O que vai ser o limite de f de x quando x tende a 3 pela direita? Vai ser igual. Quando x tende a 3 pela direita, eu vou usar essa daqui, porque o x é um pouquinho maior do que 3. Né? Então, eu vou usar essa função 3 menos x. Então, isso daqui vai ser igual ao limite de 3 menos x quando x tende a 3 pela direita. Tá? Então, quando x tende a 3 pela direita, isso aqui vai tender a zero também. Né? 3 menos uma coisa muito próxima de 3, vai tender a zero. Então, essas duas coisas aqui, ó, limite lateral à esquerda é igual ao limite lateral à direita do 3. Isso daqui vai implicar, então, essas duas coisas implicam que o limite de f de x quando x tende a 3 é igual a zero, certo? Que é o limite lateral à direita é igual ao limite lateral à esquerda, tá? E aí nós resolvemos todos os itens lá que pediu a questão. Limites infinitos. Seja f uma função definida sobre algum intervalo aberto que contém o número a, exceto possivelmente no próprio a. Então, dizemos que o limite de f de x quando x tende a é infinito e escrevemos limite de f de x quando x tende a é igual a infinito se, para todo m maior que zero, existir um delta maior que zero, tal que módulo de x menos a menor que delta, então f de x é maior que m. Isso quer dizer o seguinte, que qualquer que seja o m que você encontre, a sua função assume valores que são maiores do que esse m. Então quer dizer o quê? Que isso daqui é infinito, tá? A sua função tende a infinito. Ela sempre vai superar qualquer m que você tomar, por maior que seja esse m que você tome, tá? Agora, observe o seguinte, que a definição de limite para menos infinito vai ser análoga, só que aí nós fazemos o seguinte, ó. Eu tenho as mesmas informações, seja f uma função definida sobre algum intervalo aberto que contém o número a, exceto possivelmente o próprio a. Então, dizemos que o limite de f de x quando x tende a a é menos infinito e escrevemos assim, ó, limite de f de x quando x tende a a é menos infinito se, para todo m maior que zero, lembrando, mantive o m positivo ainda, tá? Existir um delta maior que zero, tal que o módulo de x menos a menor que delta, então f de x é menor que menos m. Ó. Agora eu troquei o sinal do m aqui. Quer dizer o quê? Que a sua função, né, ela é ilimitada inferiormente, ou seja, qualquer que seja o número m que você tome maior que zero, né, pode ser grande como for, menos m, a sua função vai ser menor ainda que esse menos m. Tá ok? Bom, alguns exemplos aqui, ó. Limite de 1 sobre x quando x tende a zero pela esquerda. Tá? Então, observe que quando x tende a zero pela esquerda, eu tenho que x é um número negativo, tá? Muito pequeno. Isso daqui vai tender a menos infinito. Tá? E esse daqui? Eu vou ter 1 dividido por um número positivo, só que muito pequeno. Então, isso daqui vai tender a mais infinito. Tá? Então, a ideia é essa. É você verificar aqui se vai ser positivo ou negativo. Então, como eu estou me aproximando de zero pela esquerda, eu tenho um número negativo. Me aproximando de zero pela direita, eu tenho um número positivo. Tá ok? Então, aí a gente teve uma ideia aí de limite no infinito e limites laterais. Tá bom? Bom, essa aula está disponível lá na nossa plataforma Moodle. Qualquer dúvida, você pode mandar um e-mail para mim. Nós ficamos por aqui e até a próxima. Muito obrigado.